Fala, mulher visionária, mais um dia do nosso Visionárias Club, o nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira às 7 da manhã. E eu quero começar esse nosso Visionárias Club de hoje perguntando pra você se na sua cabeça, pra você, o que é força? Qual é a verdadeira definição de força? A gente tem aí inúmeras definições de força e esse vai ser o tema central do nosso Visionárias Club de hoje. Então senta na cadeira, muito bem sentada, coloca esse fone de ouvido, aperta esse fone de ouvido que o nosso encontro de hoje tá assim tremendo. A gente tem bastante coisa pra falar hoje, então deixa o seu comentário aqui embaixo, preste atenção, pega papel e caneta. Porque essa segunda temporada, eu tô muito comprometida a gente entrar no nosso assunto e ir direto ao ponto com ações pra você já conseguir executar ainda hoje. O Visionárias Club, como você sabe, é o nosso encontro matinal que acontece de segunda a sexta-feira com foco em mulheres que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem saber que elas não estão sozinhas e que vão conseguir cada vez mais trilhar um caminho junto, né, a nós mulheres que estamos ali, criando o nosso próprio caminho, pavimentando um futuro aí brilhante, cheio de sucesso, com muitas realizações e não só pra pagar boleto nessa terra, que Deus me livre, a gente não veio pra fazer isso. Então seja muito bem-vindo, eu sei que tem alguns visionários que também estão com a gente, então seja muito bem-vindo. E hoje eu já quero começar perguntando pra você qual é a definição de força. Quando a gente observa essa palavra, muitas pessoas acreditam que força é você ter músculo, você ficar trincado, você ficar malhado, ou você ficar resistente para pegar móveis pesados ou qualquer outra coisa. O dicionário realmente descreve que força também está conectada a isso, mas o dicionário também descreve que força é uma resistência a um impulso quando algo é empurrado ou algo te impulsiona àquela situação. Isso significa que para haver força, precisa haver impulso. Eu vou repetir. Força é quando é uma ferramenta, quando há um impulso em prol ou muitas vezes contra aquela circunstância ao qual você está vivendo. Por isso que quando nós vamos para academia, a gente puxa ferro, assim, ó, porque aquilo impulsiona o nosso músculo a ficar mais rígido e ficar, consequentemente, mais trincado ou do jeito que você quiser emagrecer. Aqui, o nosso principal objetivo de hoje é você entender que nós só podemos ter uma mente forte se nós tivermos um olhar diferente para todos os impulsos que vierem para a nossa vida. E muitas vezes, como o próprio dicionário diz, um impulso negativo, um impulso contrário àquilo que você está se propondo a fazer. Nem todo, e aqui a gente já começa com a nossa primeira ferramenta, o nosso primeiro olhar, né, nossa primeira estratégia quando nós falamos de uma mentalidade forte, é entender que a força, quando uma situação negativa vem na sua vida, não é para te derrubar, não é para te destruir, é para ser um impulso, uma ferramenta para te fortalecer. Tudo ao nosso redor muda quando o nosso olhar muda diante daquelas circunstâncias. Olha o quanto é engraçado. Muitas pessoas, quando começamos a malhar, e eu sou uma dessas pessoas, quando começamos a ir pra academia, a gente detesta pensar na possibilidade de fazer força e ficar se estressando num aparelho, suando, num lugar barulhento. Quando você começa a se exercitar e ver o benefício que aquilo tem pra você e o quanto a estratégia de você pegar um ferro e usar aquilo a seu favor, ele te alimenta, ele te evolui, ele te cresce, cara, isso faz toda a diferença. Se na academia a gente tem essa perspectiva, é obrigatório que na vida você também tenha essa percepção. Então, nem todas e na sua maioria das circunstâncias, as situações difíceis, as situações negativas não vão ser para te destruir, mas sim para te fortalecer. Pense sempre que quando você estiver indo rumo a um objetivo, rumo a uma causa, ou tentando empreender, ou fazendo novas ideias, ou indo para uma nova cidade, ou se envolvendo com uma nova oportunidade de trabalho, ou tentando uma nova filosofia de vida, de malhação, de vida saudável, qualquer coisa desse tipo, com certeza você vai ter obstáculos. Só que esses obstáculos não são para te derrubar, são para te fortalecer. Já repeti várias vezes, mas esse primeiro ponto é justamente sobre isso. Tenha um olhar diferenciado diante dos teus problemas. E a segunda estratégia, que é muito forte, que muda toda a nossa filosofia de vida, é você entender que enquanto você estiver passando pelos problemas para
olhando pra eles, pensando, mas por que que eu tô passando isso? Mas qual é o motivo disso? Nossa, mas por que eu? Nossa, mas de novo essa situação passando comigo? Ou sempre se colocando numa posição de vítima diante daquela circunstância difícil, que nós chamamos, né, nós, os conhecidos desertos da vida. Todas as vezes que você olhar diante das circunstâncias, focado no que está faltando, no que você não está ganhando, ou que você perdeu, diante daquela circunstância, você nunca vai conseguir sair desse deserto melhor. Um exemplo clássico disso é o povo hebreu, que estava escravo no Egito, e quando Moisés, com toda aquela dificuldade, aquela circunstância, tentando de todo jeito fazer com que Faraó tirasse eles da terra do Egito, e Deus fez com que isso acontecesse, quando eles vão pro deserto, e Deus faz toda aquela situação, Deus faz toda aquele rebuliço, né, destrói Faraó, os carros, abre o mar, leva o povo pro meio do deserto. A Bíblia conta que as roupas que eles usavam, isso é tão forte, que as roupas que eles usavam, as blusas, tudo que eles usavam se mantinham crescendo com eles, porque eles não tinham shopping, não tinham loja pra comprar sapatos, roupas, mas tudo crescia. Então quem era criança e foi evoluindo, a roupa foi crescendo junto. E a gente sabe que isso não é real, que isso é verdadeiramente um milagre. Então aqui eles já tinham uma perspectiva de olhar para aquela situação com um olhar de gratidão. Porém, contudo, entretanto, como nós sabemos, e se você não sabe, eu já te situo, um caminho que era para durar 40 dias, eles passaram simplesmente 40 anos no deserto, porque eles olhavam mais pro que eles perderam, mais porque tinham de ausência do que aquela circunstância queria ensinar a eles. E é engraçado, porque eu escutei um estudo justamente sobre isso esses dias. Não é que eles ficaram 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. É que Deus ficou 40 anos trabalhando na vida deles para que eles amadurecessem. Se eles entendessem que o deserto ele vem para nos amadurecer, para nos preparar, para nos fazer forte, aquela circunstância já teria sido vencida no check. Deus ia olhar para eles e falar: olha, aprendeu as lições que eu tinha para vocês aprenderem aí. Ok, vamos direto para a Terra Prometida. Mas enquanto eles não estavam prontos para entrar na Terra Prometida, eles continuaram sofrendo e continuaram diante daquelas circunstâncias. E uma das características centrais do povo hebreu, que é justamente isso que eu estou te falando para você não fazer, eles ficavam reclamando ao invés de agradecer. Então, nossa, a gente saiu do Egito, lá tinha alho para comer, lá tinha cebola para comer, lá tinha carne para comer. Eles ficavam reclamando do que tinham. Tinha tudo isso sim, mas vocês eram escravos. Aqui no deserto é um maná, e a Bíblia conta que o maná é como se fosse uma farinha, como se fosse uma semente, um grão, que aí eles podiam assar, eles podiam fazer na comida. Então não era dos mais gostosos, um alimento mais gostoso, mas é um alimento circunstancial, porque você não está aqui para morar, você está de passagem. A mentalidade de alguém diante do deserto tem que ser uma mentalidade de força, uma mentalidade de isso é um impulso para me fortalecer, isso é um impulso para me fazer mais forte. E eu já caminho pro final desse nosso Visionárias Club de hoje com esses dois pontos, essas duas mentalidades, essas trocas de olhar que eu tive diante das circunstâncias e que não só eu, mas muitas pessoas observaram diante de circunstâncias negativas. Quando a gente para observar que é necessário uma mudança de visão para que a mentalidade forte se firme em você, tudo vai fazendo sentido. E eu, quando passei, e essa é muito forte essa história. Há alguns anos atrás, quando eu passei a circunstância mais difícil da minha vida, tudo começou a fazer sentido quando eu parei de me vitimizar e ficar perguntando, nossa, mas por que eu tô passando por isso? Por que essa circunstância aconteceu justamente comigo? Mas mudei essa visão de foi comigo, eu preciso aceitar e olhar para essa circunstância como uma maneira de eu viver o meu propósito, de fato, exercer aquilo pela qual eu fui chamada, para que eu amadurecesse, para que eu fosse uma versão melhor de mim mesma antes dos 30 anos. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer uma versão melhor de você mesma antes que se complete 5, 10, 15 anos de algo que você poderia já ter vivido, mas você continua se vitimizando, olhando para essa situação em looping, reparando mais no que tem de falta, no que está ausente agora, do que o de fato você tem, do que entender essa situação, do que abraçar essa situação. Eu quero que você visualize, para a gente finalizar o nosso Visionárias Club de hoje, visualize a sua vida como se você fosse um vaso de barro.
todo vaso de barro, ou todo vaso criado, ele tem uma função. Há vasos de barro que são para águas, que a gente chama, né, de cabaça, para colocar água, para resfriar a água. Há vasos que são para colocar plantas, há vasos que são para colocar suco, há diversos tipos de vaso. E todos nós somos como esses vasos. Agora, vamos a um exemplo muito claro que eu quero que você entenda a sua função. Eu, Lira, fui criada para ser um vaso onde eu preciso caber, eu preciso refrescar, eu preciso manter a água em temperatura fresca, em temperatura ambiente e, consequentemente, essa é a minha função. Sempre ser cheia da água, da unção do Espírito, da água do Espírito na minha vida. Se eu, Lira, insisto em colocar no meu jarro, numa jarra de barro, café, tanto o café quanto a jarra perdem a função, porque o café precisa de uma jarra ou de uma garrafa térmica para segurar esse calor. Então, quando eu passo o café e coloco ele nessa jarra, automaticamente, como ela já está em temperatura ambiente, ela vai esfriar o café. E aí o café vai ficar ruim e eu vou perder a minha função na Terra, vou perder a minha visão clara de propósito, porque eu não estarei cumprindo o meu objetivo. Então, imagina você recebendo pessoas na sua casa servindo o café numa jarra de barro que o café chegou frio para eles. Não está cumprindo o propósito de verdade daquilo. Então eu quero que você pense exatamente sobre isso. Quando eu, vaso de barro, cumpro a minha função de caber um suco, de caber a unção, de caber a água do Espírito na minha vida e manter essa água sempre fresca, transbordando na vida das pessoas, transbordando na minha vida, alimentando-me dessa água através daquilo que Deus tem para mim, entendendo e buscando o meu propósito nele, eu cumpro verdadeiramente o meu propósito de ser cheia da água e toda a água que eu vou entregar para as pessoas através da minha mensagem, através dos meus eventos, através da minha presença, da minha voz, de tudo aquilo que eu for me envolver, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, a água vai ser fresca, vai ser uma água fluida, vai ser uma água com função e não um café frio e sem graça e gélido e nem onde o jarro de barro vai ser desvalorizado porque não cumprir o seu propósito. E aqui é muito forte porque essas duas lições trazem pra gente uma perspectiva de que nós precisamos ir atrás de qual é a nossa função. Uma pessoa que tem uma mentalidade forte, ela não espera que as circunstâncias do mundo, do universo, venha dizer através de um horóscopo, através de qualquer outra circunstância, o que você veio fazer aqui nessa terra. Mas ela entende que nós somos responsáveis pelas nossas ações. A lei da semeadura, ela não falha. Então, aquilo que eu busco, aquilo que eu anseio em entender o que eu vim fazer aqui, através da lei da semeadura, eu entendo e executo isso com clareza. E pra gente finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia, se você tiver como, em Jeremias 18 na Bíblia, Velho Testamento, que diz assim, são 2 versículos muito fortes que falam assim, firmemente ao meu coração. Quando eu passei pela circunstância mais difícil, mais dolorosa da minha vida, foi esse versículo que me moldou. E hoje, quando eu falo de mentalidade forte, eu não tenho como não trazer esse versículo pra você, porque quando eu saí de uma posição de vítima e entrei numa posição de que eu tenho uma função, eu sou um vaso e eu tenho um criador, a partir disso eu vejo todas as circunstâncias como circunstâncias são ferramentas, são impulsos para fortalecer o meu propósito. Então Jeremias 18:1 diz assim, o Senhor Deus me disse, eu disse a Jeremias, desça até a casa onde fazem jarros de barro e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então ele foi até lá. E quando ele chegou, ele encontrou o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quem já assistiu esses filmes, né, que eles ficam moldando o vaso de barro. Quando o pote ou o vaso que o oleiro estava fazendo não ficava bom aos olhos do oleiro, ele pegava o vaso de barro e fazia outro, conforme o que ele achava certo ou conforme o que ele queria. Simplificando o versículo, aos olhos humanos, aos meus olhos, eu posso ser uma pessoa super legal, gente boa, mas aos olhos daquele que me criou, eu ainda preciso de aperfeiçoamento. Então Deus não vai medir esforços em pegar circunstâncias para me levar de volta ao barro e me moldar como um vaso ao qual ele precisa que eu seja. E isso não é um benefício exclusivo meu, Lira. É um benefício exclusivo meu e seu que está aí do outro lado, que está buscando cada vez mais evoluir. Pessoas que não buscam o entendimento da palavra, que não buscam entender o que veio fazer aqui
que não buscam vivenciar o seu propósito, pode perceber que a vida é pacata, a pessoa faz tudo o que quer, quando tem um problema alguém ajuda a resolver, é uma pessoa que a sua filosofia de vida não é uma filosofia de vida duradoura, com legado, é uma filosofia de vida de prazer, de desfrutar dos prazeres humanos. E a gente sabe que não dá pra servir a dois senhores, ou você serve aos seus prazeres mundanos e vive do jeito que você acha certo, tendo sempre o inimigo aplaudindo as suas decisões, ou você vive abrindo mão daquilo que não faz parte do seu propósito e abre mão, né, de servir café, chá e qualquer outra coisa dentro do seu vaso e se mantém firme, buscando a água da vida para servir outras pessoas e para não deixar só essa vida ser pagar boleto, mas um legado, se perpetuar. E esse é o meu principal objetivo aqui no Visionárias Club, sempre te dar abertura de olhar, de percepção para que você consiga sempre buscar, não o mais fácil, não o mais favorável, mas aquilo que vai perpetuar a sua mensagem, a sua visão nesse mundo. Combinado, mulher e homem visionário que está me ouvindo? Todo o nosso final de Visionárias Club eu faço algo pra gente, de fato, selar a palavra que foi falada no nosso encontro de hoje. Então eu peço que onde você estiver, se você estiver em casa, se você não conseguir fechar os seus olhos, só medite em espírito nisso que nós vamos orar agora. Pai, obrigada. Obrigada por esses pequenos minutos que nós tivemos na tua presença, focados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que a nossa vida não é nossa e nós não podemos colocar aquilo que a gente quer na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Mas nós precisamos entender que como vasos criados pelas tuas mãos, nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor quer. Então, que nesse dia, nesse momento, eu não sei qual horário que a minha irmã e meu irmão estão ouvindo, mas que o Senhor possa confirmar ou retirar da mente da vida deles coisas, pessoas, ferramentas que não vêm para somar, para evoluir o propósito, mas sim para retardar, para segurar, para impedir com que o fluir das tuas águas sejam feitas na vida deles, Pai. Eu repreendo na autoridade do teu santo nome. Eu sei que se eles estão aqui ouvindo o que nós temos para dizer, o que eu estou aqui me colocando à sua disposição para dizer, é porque eles acreditam que a sua vida flui através de mim. Então eu te agradeço, Pai, e libero sobre a vida deles a tua presença, a água da vida que flui do trono do Senhor na vida de cada um das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão ouvindo esse Visionárias Club, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se fez sentido pra você, já curta, comenta esse vídeo aqui embaixo se fez sentido pra você, dá um like e se inscreve no canal. E uma das ferramentas, uma das formas, né, de nós sermos pessoas que fluem na vida das outras pessoas é, além de você falar de Deus, mas você também ser ferramenta na vida de uma outra pessoa. Se você hoje não tem, né, igual eu que tenho essa estrutura, cenário, gravação, câmera, mas você está ouvindo, está aqui, compartilha, seja um canal de bênção na vida dessas irmãs, compartilhando, abençoando ela com essa mensagem, me abençoando, honrando a minha vida com o seu tempo e a sua energia, tá bom? Amanhã nós estamos juntos, toda essa semana nós estamos falando sobre mente forte e nós temos muita coisa boa para falar essa semana e executável. Beijo no seu coração, te espero.